Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda inglês de uma vez por todas e o melhor, de graça. Eu sou o Elton Sal, seu teacher, e hoje eu vou te ensinar como pensar em inglês. Ai, teacher, vem você de novo com essa história de pensar em inglês. Deixa eu falar um negócio para você de uma vez por todas. Se você estuda inglês pensando na tradução, em algum momento você vai ter que virar essa chave. Sabe por quê? Porque ninguém consegue manter uma conversation pensando em duas línguas ao mesmo tempo. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu morava em São Paulo, eu fiz um curso numa faculdade lá em São Paulo, que era um curso de tradução e interpretação simultânea ou consecutiva. E eu me lembro que eu tinha que ficar pensando no discurso do cara e como que ele era em português, ou seja, eu ouvi o discurso de alguém ali num vídeo com um fone e ao mesmo tempo que ele estava falando eu tinha que estar pensando em português e falando em português. Então eu tinha que ouvir, falar e pensar ao mesmo tempo em duas línguas. Eu saía daquela aula com 1h30 mais ou menos que a gente tinha toda quarta-feira com uma dor de cabeça indescritível. Sabe por quê? Porque eu usava o meu cérebro 5, 10, 15 vezes mais do que numa simples conversation. E se você está trabalhando com tradução, eu garanto para você, você sai cansado da conversação. É verdade ou não é? Se você trabalha com a conversação, você sabe do que eu estou falando. Então se liga só nas dicas que eu vou dar para você hoje, para você cancelar, para você parar, para você evitar, para você destruir essa ideia de ficar traduzindo na sua cabeça, ok? Bom, a nossa metodologia, ela já trabalha muito com isso, porque a gente não fala where, onde, a gente fala where location, when time, who name. Então a gente já faz toda essa associação que eu vou pedir para você fazer na sua casa e a gente faz ela toda aqui na escola, aqui na hora da gente fazer as aulas, para que o aluno já pense aqui em inglês. Inclusive, as nossas aulas não dão tempo do cara traduzir. Se ele tentar traduzir, ele vai falar assim, porque as aulas são muito dinâmicas para que você já comece desde o primeiro dia de aula a aprender inglês, a pensar em inglês. Então, olha lá. Primeira coisa que eu diria para você, name objects. Então, você vai pegar na sua casa e você vai colocar lá na geladeira, você vai colocar fridge. No fogão, você vai botar stove. Na cozinha, na pia, você vai botar sink. Então, você vai começar a name objects. Tudo que você... Mirror, no espelho, você vai colocar todos os objetos da sua casa. Você vai procurar o nome daquele objeto em inglês e você vai fazer uma plaquinha. E você vai colar nas plaquinhas, nos lugares. Por exemplo, a gente tem aqui na escola, por exemplo, aqui do meu lado eu tenho um fan. Ó. A gente tem escrito nele, fan. Percebe que você não precisa saber o nome dele em português? Você olhou para o objeto, fan. Você olhou para esse cara aqui, board. Você olhou para esse cara aqui, marker. Então você, olhando para o objeto e vendo o nome dele já em inglês, te ajuda a pensar em inglês. Segunda coisa que eu diria para você, create simple sentences. Então, por exemplo, em vez de dizer eu estou em casa, você vai dizer I'm at home. I'm going to school. My table, my desk is messy. Ou seja, você começa a criar pequenas frases em inglês para que você pense como é que seria aquela situação em inglês. Óbvio, cuidado para você não aprender errado. Então você vai ter que ver como que de fato aquela situação é. E aí, gente, muito cuidado com o Google Translator, ok? O Google é bom demais, o Google é top demais, mas cuidado porque tem coisas no Google Translator que não é muito de confiança. Então, vá atrás, pesquise como que fala de fato aquela frase e você começa então a praticar, repetir aquelas frases. Uma coisa que eu faço lá em casa é ter a seguinte pergunta. How many chairs are there in the kitchen? Então toda vez que a gente entra na cozinha, aquela frase How many chairs are there in the kitchen? Tá lá. E aí eu posso responder There is one chair, there are two chairs, there are 3, 5, 6, whatever chairs are there. Ok? Ou uma outra frase você pode colocar no seu quarto. What is there in the room? E aí você responde para você mesmo, there is a bed, there is a closet, there is a chair, there is a TV. Okay? So, what is there in the room? What is there in the kitchen? What is there in the living room? E aí você tem já os names e aí você tem simple sentences que você pode criar. A terceira coisa, use an English to English dictionary.
Um dos maiores erros é a gente usar um dicionário inglês-português. Por quê? Porque você aprende como que é aquela palavra em português, enquanto que você deveria aprendê-la em inglês. Teacher, eu não tenho um English to English Dictionary. Como que eu faço? Então você vai perguntar para o Google a seguinte frase. Quando você tiver uma dúvida, você vai colocar lá no Google Images e você vai colocar a palavra e aí você vai ver no Images o que é. Ou o que você pode fazer é perguntar para o Google, what does... E aí você coloca aquela palavra mean. What does e aquela palavra mean. Por quê? Quando você coloca what does e aquela palavra mean, você vai ter a resposta do Google em inglês. Então você não tem a tradução daquele objeto também ou daquela palavra também. E por último, have small conversations with yourself in English. Como assim, teacher? Comigo mesmo? É claro, se você começar a praticar com você mesmo, você vai ter menos insegurança para falar com outras pessoas. Então você pode começar, good morning, Eltham. Good morning. How are you, man? I'm great. What about you? Oh, I'm great also. How was your night? It was fantastic, or it was bad. I couldn't sleep. I didn't sleep a lot because I was thinking about a lot of problems that I have to solve. Você começa a criar conversations com você mesmo. Por quê? Porque isso te ajuda a pensar cada vez mais em inglês. E aí eu queria ouvir de você o seguinte. Se você pensa em português, eu queria saber assim, você fica cansado depois de uma conversation? Bota aqui embaixo nos comentários para mim. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer, se você já pensa em inglês, você sente que é mais leve, que você consegue conversar de uma forma mais leve, fica menos cansado com isso? Responda essas perguntas para mim e eu vou ter a maior alegria de conversar com você sobre isso também, ok? É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um joinha aí pra gente ficar legal nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e se você conhece alguém que precisa pensar em inglês e não sabe como, compartilha para os seus amigos para que eles saibam como que é também, ok? É isso aí, see you on the next video, bye bye!